Coincidentemente foi o Dr. Paul Volcker, né, que, como diz a professora Conceição Tavares, abandonou a reunião do Fundo Monetário Internacional e disse: você não quer uma ação concertada? Porque ele queria impor uma camisa de força das principais moedas, entre ele o marco alemão e o ien japonês. Então vocês vão ver, bateu na mesa e tomou essa decisão que, na verdade, diz bem um autor chamado Peter Goh, não é uma decisão de lobby, dizer, eu acho que a opinião dele é correta, do sistema financeiro americano exclusivamente por sobre o Nixon. É uma posição do Estado americano. O Estado americano toma a decisão de, a partir de então, abrir as comportas para a liberalização de regulamentação financeira, com medidas já nos anos 70 de liberalização da conta de capitais nos próprios Estados Unidos, né? A conta de capitais você conhece mais ou menos, no sistema de contabilidade nacional, onde entra empréstimo bancário, investimento direto estrangeiro, assim por diante, né? É uma conta estratégica chave. Então, o próprio Estados Unidos tomou essa decisão nos anos 70 de liberalizar a conta de capitais. Ou seja, a partir de então, o professor Luiz falou sobre isso aqui, não é? O poder da grande finança americana e britânica em aliança, principalmente, mas não só, passou a ter um posicionamento predominante na relação entre as demais formas do capital, né? Ou seja, mercantil, industrial e financeiro. Porque o velho Marx falava também que, já no século XIX, o movimento que levava à proliferação do capital-dinheiro, ou a utilização do capital-dinheiro, ou do capital portador de juros, que é aquele famoso D, traço, D', dinheiro que gera dinheiro sem passar pela produção, já existia, né? Então não é novidade o problema da finança se colocar nas formas que o capital expressa o capital, não é novidade. A novidade são mudanças institucionais de Estado que facilitaram enormemente, no caso dos anos 70 por diante, a chamada desregulamentação, a liberalização e a presença cada vez mais esmagadora, né, da grande finança internacional, né? Mas vocês se recordam também que nos anos 80 nós vivemos aqui a ideia do consenso de Washington. Porque nos anos 80, os fundos de pensão, as seguradoras e os fundos mútuos, esses três são considerados, por serem administrarem somas de capital bilionárias, né, foram as principais alavancas nos anos 80 do processo da chamada globalização financeira, não só eles, no sentido de que, simultaneamente às medidas tomadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, outros países, como por exemplo o Japão, como por exemplo a Alemanha de Helmut Kohl, e a periferia passou paulatinamente a ser subjugada a essa visão, a essa opinião, a esse ponto de vista, de que a liberalização e a desregulamentação tinha que ser necessariamente tomada. A síntese para nós aqui da América Latina e do Brasil, que a gente pode se lembrar bem aqui com o Fernando Henrique, é privatização, abertura comercial e liberalização da conta de capitais, ou liberalização financeira, né? E essa liberalização, fazendo um parênteses, para a gente também ajudar a compreender melhor, aqui nós temos uma lei de 61, pessoal, que é do Banco Central, uma lei muito importante que durante esses anos todos veio segurando essa tentativa, né, de predominância, de presença internacional e nacional do grande capital financeiro. E essa legislação que coibia, né, ela foi paulatinamente sendo abolida. Primeiro em 92 com o Marcílio Marques, depois com o doutor Augusto Franco, o nome dele? Gustavo Franco, né, que inventou 1 para 1, tá certo? Nosso dinheiro valia $1. Chegou zero. Boa lembrança. A banda para baixo, a banda vinha para baixo, né? Quando quebrou em fevereiro de 99, não havia conta. Teve que bater no Fundo Monetário, $47 bilhões, o país quebrou, né? Mas eu falava que então você teve o Marcílio Marques Moreira no colo, depois você teve o Gustavo Franco, mas o que eu acho que é importante dizer aqui é que o nosso presidente Lula e sua equipe econômica liberalizou mais irrestritamente ainda a conta de capitais em março de 2005. É preciso que se saiba disso, aqui tem várias pessoas que estudam, porque de fato, mas quando se referiu sobre isso aqui, os três componentes da política macroeconômica, né, dentre elas, a liberalização da conta de capitais é irrestrita no Brasil. Mas voltando um pouco, pessoal,
Eu falava que nos anos 80 você teve essa ascensão chamada globalização financeira com liberalização e desregulamentação. Ou seja, você tirar todas as leis e os mecanismos que proibiam, né, a jogatina e o cassino internacional, a partir da finança. Mas o que é interessante notar é que a partir de 87, ou seja, no final quase da década, grandes crises começaram a abalar o sistema capitalista internacional, principalmente pela esfera financeira, pelo circuito da finança. Não é? Então a primeira foi em 87. A grande crash de 87 na Bolsa de Nova York, que foi comparado na época ao estrago no índice Dow Jones, que é o que eles têm lá para mensurar as ações na Bolsa, maior do que ou igual ou maior do que foi em 29 e 30. Né? Depois de 87, essa foi global, teve um impacto global, a crise de 87. Né? Depois de 87, você teve em 89 uma crise japonesa. A crise, coincidentemente, da bolha, chamada bolha imobiliária do Japão, que durou 10 anos. O Japão passou 10 anos estagnado depois dessa crise. Voltou agora em 2003, aguentou o tranco aí com 1,5%, agora voltou para a recessão novamente. Né? Com taxa de juros de 0,5%, quase zero. Taxa de juros negativa. O que levou ao movimento especulativo aqui, forte, né, chamado carry trade. O cara pega o dólar, vai lá, pega juros, pega dinheiro emprestado no banco de Tóquio, traz para cá 3,75 e ganha uma fortuna. Eles chamam de, inventa um nome bonito, né? Carry trade. Então, 89 foi a crise da bolha imobiliária. Em 91 você teve a crise nos Estados Unidos, uma recessão econômica e um movimento especulativo da Libra, contra a Libra, que foi feito pelo George Soros. Né? Em 95 você teve a grande crise mexicana, bateu na porta do fundo, foi pedir 40 bilhões de dólares. Então logo mais novo. Em 97, 98 e 99 você teve a crise originada na Ásia. A grande crise asiática, um jogo contra a especulação. Né? Começou na Tailândia e durou 3 anos. As ondas duraram 3 anos. Veio bater aqui no Brasil com a crise de fevereiro de 99, mas passou pela Rússia, pela Turquia e pela Venezuela. Ou seja, a crise de 97, 98 já teve esse sentido. O Hobsbawm se referiu a ela como uma grande crise global depois da crise de 29 e 30. Né? Mas depois dessa crise de 99, você teve a crise da chamada .com nos Estados Unidos, final de 2000 para 2001, que foi uma crise, uma recessão breve de 3 ou menos de 2 trimestres, mas uma crise profunda. Né? Dado, vocês se lembram que as ações de tecnologia nos anos 90 tiveram um verdadeiro boom, né? Uma explosão de crescimento. Aliás, foi o que sustentou boa parte do crescimento da economia americana nos anos 90. Isso aí foi por ralo em 2001, 2003 você teve um novo abalo nos Estados Unidos e agora você teve 2007. Então, a rigor, se você olhar 87, porque de fato 87 é um marco, né? Isso o professor Veloso concorda conosco, no debate que nós fizemos 3 anos atrás. 87 é o marco da crise com um caráter financeiro bastante acentuado. Você teve em 2007, em agosto de 2007, a crise do subprime, da chamada bolha do subprime, das hipotecas sem lastro, as hipotecas inadimplentes ou hipotecas de calote. Né? E que, entrando no terceiro ponto, as características dessa crise começam exatamente por aí. Não é à toa que inventaram, o professor Luiz aqui se referiu rapidamente sobre isso, um tal de Shadow Financial System. Nome bonito de novo, mas é sistema financeiro sombra, o banco sombra. Significa o seguinte: todas essas hipotecas subprime e caloteiras passaram por dentro dos bancos, fora do balanço, fora do sistema de controle do Banco Central americano. Né? Quer dizer, foi uma rede imensa que foi bater na Europa. Vocês se lembram que entrou primeiro, foi a nacionalização daquele banco inglês, Northern Rock. Né? Depois foi o Paribas francês, todo um grande banco de investimento. O que é banco de investimento? Banco de investimento, pessoal, é aquele que utiliza o curto prazo e o título. Os bancos comerciais emprestam no longo prazo para favorecer o crescimento econômico, a formação de capital fixo, etc., investimento. Né?